Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos conversar com Roque Jair Périos. Roque foi reeleito agora para mais um mandato na CDL até o final de 2015. Roque também faz parte da diretoria do SPC do Mato Grosso, onde ele é conselheiro, mas faz parte da diretoria da Federação das CDLs, onde ele é o presidente regional e é o diretor de eventos para todo o estado do Mato Grosso. Roque, muito boa tarde. Obrigado por você ter arranjado um tempinho no meio dessa correria sua para vir conversar conosco. Boa tarde, Vicente. Boa tarde a quem nos assiste aqui na TV Band. Programa aí que eu sou fã. Parabéns. Eu tenho acompanhado as entrevistas que têm acontecido aqui. É sempre um prazer estar aqui. A gente sempre arruma um tempinho para os amigos e para a emissora aqui, que é parceira de todos os eventos da CDL no município de Juína. Muito obrigado, Roque. Olha, Roque, eu queria começar falando desse finalzinho agitado que você sempre tem. Você faz o Natal de show de prêmios, que a gente sabe que é sempre um sucesso. E que você falasse também dessa sua reeleição. Como é que foi a premiação? Foi tudo dentro dos conformes? Foi mais uma campanha aí que nós precisamos acreditar, primeiramente, aos colaboradores da Ascom e da CDL, que nunca medem esforço para que seja um sucesso, como foi. Uma premiação que a diretoria apostou alto, uma caminhonete Triton, 0 km, mais outros prêmios. 1 milhão de cupons distribuídos no comércio. Então, agradecer ao consumidor que acredita na campanha, ao comerciante que acredita na campanha sempre, e principalmente à imprensa de todo o município que dá um apoio e a sustentabilidade para que a campanha seja um sucesso. Ô, Roque, qual a soma ainda? Qual o somatório desses prêmios todos? Esse ano nós distribuímos mais de 100 mil reais de prêmios, né? Dentro do estado foi a campanha mais forte que teve. Não é pouca coisa. Você, 100 mil reais, você tem que ter credibilidade, que é o que vocês têm, é um trabalho muito grande, e mais, uma força-tarefa movimentando tudo isso, que eu imagino que passe lá por você. Com certeza, mas aí não é também somente os 100 mil reais da premiação, a gente tem o custo de mídia, de impressão, então é uma campanha hoje que custa aí na faixa de 160 mil reais. Eu tenho a honra de dizer que a campanha sempre foi com resultado positivo, apesar do alto valor investido, ela sempre deu retorno, e até um pouquinho de lucro, que hoje principalmente não é nosso foco maior, não é o lucro, é justamente aquecer o comércio. Por que a gente investiu numa campanha na caminhonete em 2014? Nós vimos 2014 num ano complicado, com eleição, Copa do Mundo, uma crise financeira a nível global, vamos dizer até. Então a diretoria foi ousada e acreditou que teria que ser uma premiação diferenciada para poder aquecer o comércio, que é uma das funções das COM da CDL, é justamente isso. Além de todo o serviço de proteção e crédito e apoio ao empresário local, ela é aquecer também, é chamar o consumidor para que ele se sinta, vamos dizer, evocado para consumir, para poder estar girando o comércio. O Roque, eu tenho que te parabenizar mesmo. Deixa eu te falar, eu fui diretor de uma CDL de uma cidade de 240 mil habitantes. Nós não conseguíamos uma premiação como essa. Nós tentávamos a cada final de ano, a premiação era bem mais baixa do que isso, vocês estão de parabéns. Queria que você falasse da reeleição. Como é que foi? Tranquila? Aclamação? Houve chapa ou foi direto? Não, foi chapa única, tanto da Ascom, onde o Rodrigo Torres assumiu no lugar do Reni Milton Borsato, né? A gente fez uma dobradinha muito boa, assim, de sucesso, aprendi muito com o Reni, então a gente só tem a agradecer o tempo que ele se dispôs também, que é muito pouco. Então teve a reeleição das COM da CDL, ambas aí com em torno de 97%, 98% de aprovação. E a gente considera um nível excelente, e acho um trabalho também que já vem de longa data, né? Eu queria falar nisso, eu já até te interrompi. Você tem um histórico de fundador das COM. Como é que começou tudo isso até chegar a essa última reeleição agora? Na verdade, o mérito da fundação da Ascom é do seu Cândido Simeonato. Ele que fundou isso há 31, 32 anos atrás, veio vários diretores, vários presidentes. A Ascom é o que é hoje, com estrutura e tudo, graças a esses pioneiros que acreditaram. Eu cheguei em Juína há mais de 10 anos atrás e logo entrei na diretoria do Chelsea Velho, que depois eu acabei entrando no lugar dele na eleição que teve também em chapa única. Isso na Ascom? Na Ascom, A CDL, sim, nós fundamos ela em novembro de 2012.
era uma demanda que tinha com troca de sistema de consulta. Então, peraí, você foi um dos fundadores da CDL? Da CDL. É isso que eu queria. Isso, tá. E aí você, como fundador, foi o primeiro presidente? Isso, exatamente. Foi fundado em novembro de 2012, em 2013 teve eleição, eu fui eleito presidente e agora é a reeleição, que o estatuto diz que só pode ser uma reeleição, então eu cumpro o mandato até 31 de dezembro de 2015 e será formado, indicado ou aberto uma concorrência para um novo presidente a partir de 2016. Bom, então agora vai haver a preparação para alguém que vai te substituir em 2015, já que o estatuto não permite que você continue, não é isso? E até porque tem que haver essa mudança, essa rotatividade, ideias novas, e é um trabalho assim, é voluntário, deixar bem claro, né, Vicente, que nenhum diretor, a não ser os colaboradores das CON e da CDL que são remunerados, o resto a gente trabalha tudo por amor à camisa, né? E nós temos nosso negócio também, então acho que a minha parcela, quando chegar a 31 de dezembro de 2015, está paga. Escuta uma coisa, eu queria que você pontuasse algumas realizações que você considera bem importantes nesse seu, eu vou chamar longo mandato, porque você, se eu unir as CON com o CDL, vai dar uns 8 anos. Vai ao final. Vai dar 2008 a 2015, vai dar exatamente 7 a 8 anos. Conta pra gente, Roque, o que você pontua de mais importante nessas duas entidades de classe que você está tão presente, tão à frente delas? Eu creio que primeiramente foi trazer uma credibilidade tanto para as CON quanto para a CDL a nível estadual. Hoje a CDL ela tem assento hoje na Federação Estadual, ela tem assento no Conselho do SPC do Estado do Mato Grosso. É uma coisa inédita. Na época das CON nós fomos, o Rodolfo foi indicado a primeira vez, em seguida eu como vice-presidente regional também da Associação Comercial. Então essa credibilidade foi uma coisa que eu pontuo muito, assim, que no respeito a gente tem dentro da nossa região aqui e dentro do estado também. Perfeito. O saneamento financeiro da entidade, a construção do auditório para 200 pessoas, nós compramos carro novo, nós fizemos dentro das CON CDL, de trazer essa bandeira de CDL que ajudou em muito o comércio, porque um banco de dados é o maior do Brasil hoje, é o SPC Serasa, que é vinculado à CDL do Brasil, da Federação Nacional. Várias palestras, cursos. O embate da Caixa Econômica para vir para cá passou pela CDL, pelas CON na época, Corpo de Bombeiros, o SEBRAE, o Cine agora também que está vindo. A gente fez muitas ações que às vezes nem é nem divulgado, mas com certeza um estudo de viabilidade econômica feito com o Instituto Edivaldo Lodge em 2010, se não me engano. Então tem ações assim demais, assim, não para o seu trabalho. Esse fortalecimento do Juína Show de Prêmios, que é uma parceria que a gente montou com a Pestalozzi no 5º, 6º ano que nós estamos fazendo, onde 5% da receita bruta, Vicente, não é líquida, é bruta. Quem entrar na campanha é passado para a Pestalozzi, então dá um valor aí considerado no ano. Várias campanhas a gente fez também de conscientização do comércio, conscientização de crédito, a questão da lei hoje do ambulante, do pessoal que vem de fora, essa lei com uma multa pesada ou uma taxa pesada. Foi criado na minha gestão em 2008, na época do prefeito, Dr. Hilton Campos. A gente tem muita assim, questão, a gente passa o dia inteiro falando. Né? Olha, essa questão da lei do ambulante, eu me lembro que lá nessa cidade onde eu trabalhava, era um problemaço. Eles chegavam lá com caminhões de roupa pronta. Olha, isso entra na praça, que é assim, com aquelas barracas montadas, e que aquilo prejudicava, mas muito o comércio local, porque a gente chega lá com aquilo a qualquer preço, junta, pega o dinheiro da cidade e vai embora. Exato. E vocês enfrentaram essa dificuldade aqui, isso aqui não tem mais. Era muito grande. Hoje ainda tem, mas existe lei, cabe somente ao Poder Municipal Executivo estar fiscalizando, porque a lei existe, fazer cumprir. Então a gente vê, do que a gente via, quem estiver nos assistindo agora vai lembrar, antes de 2008, antes dessa lei, era uma festa total, né? Então a gente conseguiu, não é inibir totalmente, mas vamos dizer assim, são pontos localizados hoje que a gente tem cobrado junto à prefeitura para ela estar fazendo a lei valer, porque a lei ela tem uma diária de R$700. Não vem. Então eles não vêm. Então é só fazer fiscalizar que com certeza eles vão embora. E a gente até, aproveitando a tua audiência aqui, falar para o comerciante, para o associado, ou mesmo que não seja associado, vê esse pessoal de fora, liga na prefeitura, fala, o pessoal está lá, pagou o alvará, se pagou o alvará ele está no direito. Mas se ele não pagou, que a prefeitura faça a fiscalização, e se não pagar, que ele vai ter que sair do local. É evidente, nós sabemos disso, você é comerciante, você tem o seu estabelecimento, os custos disso, né? Você tem, Ave Maria, aquela estrutura toda, pessoal, impostos, tributário, você passa o dia inteiro pagando imposto. Né? E chega lá, uma pessoa monta a barraca e vende, eu acho que vocês estão de parabéns por mais essa ação. Agora, eu queria que você falasse, a diretoria da Federação das CDLs, que você faz parte,
tem também ações, porque essas ações às vezes não são percebidas aqui na região. Fala de alguma delas, Roque. Essas ações da federação, elas são assim, de extrema importância à federação. Nós temos lá pessoas como o seu Paulo Gasparotto, o seu João Rosa, são comerciantes conhecidos, pessoas com um acesso muito bom, com informações muito boas. Nós temos um setor jurídico dentro da federação que atende todas as CDLs, inclusive. Esses casos, por exemplo, que houve da Cefaz com problema de cobrança dobrada, de retenção, de multa. Então, essas várias ações, elas são feitas pela federação e realmente não são percebidas pelas cidades do interior, principalmente. Entendi. Mas é um trabalho feito em reuniões, tipo assim, nós temos um problema dentro da Assembleia Legislativa com uma lei que venha prejudicar, esse caso mesmo das essências das madeiras, a federação intervém porque ela tem cadeira dentro de um conselho que existe em Cuiabá, quando ela participa com várias outras entidades. Então existem muitos trabalhos que são feitos pela federação que acabam não aparecendo, mas sem ela existir, com certeza quem perderia seria a população no geral. Pois é, eu acho bom que você tenha atendido a esse nosso convite mais uma vez, porque abre espaço para que você coloque esse trabalho, que às vezes não é percebido pela população e que precisa ser percebido. Porque uma vez bem informado, talvez isso seja possível, isso que você vai nos ajudar, talvez seja até capaz de ajudar a angariar um número cada vez maior de associados. Ele pode perceber a quantidade de auxílio que ele recebe estando associado, não é? É disso que estamos falando, não é? E nós fizemos muitas ações também que ela acaba, lógico, beneficiando o nosso associado, mas beneficia a população em geral. Claro. Coisas tipo uma ação que nós vamos ter agora com a inauguração do Corpo Bombeiro, nós vamos ter que nos sentar com eles. Eu já estou antevendo um problema que nós iremos ter. Não é um problema, na verdade, nós vamos ter que se adequar a uma legislação que existe. Mas ela muitas vezes ela é feita de uma forma que acaba nos enfraquecendo. Então nessas horas você tem que sentar, é negociado, tudo é conversado. Acho que nada nesse mundo é imposto. Você tem que ver os dois lados. Você tem que cumprir a lei, mas dentro de uma possibilidade que você consiga cumprir ela, não ser imposto goela abaixo. Então são várias ações que a gente faz como federação e como a própria CDL que a gente faz no caso do IPTU do ano passado. Então é um trabalho diário praticamente. Senhores, no próximo bloco nós vamos conversar com o Roque Jair sobre justamente a relação do poder público com a entidade de classe. Voltamos um minutinho, já já. Na administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo.
Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão. Eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o presidente da CDL, Roque Jair Périos. Roque, uma coisa, eu não vejo como, num país como o nosso, de política centralizadora, qualquer entidade de classe, qualquer relação comercial ou não, que não tenha que passar pelo crivo do poder público, seja por meio de impostos, seja, é sempre aquele problema que nós já discutimos. Você consegue perceber alguma ajuda do setor público ao comerciante? Eu não vejo, porque na verdade quem ajuda eles somos nós, né? Ao contrário, Ao contrário, nós que mantemos o poder público, eu falo isso a nível municipal, estadual e federal, né, Vicente? Tá, com os impostos, é claro. Com os impostos. E a nossa reclamação do comércio, da federação, dos conselhos da SPC Brasil, qual que é a nossa... eu vi uma palavra do Paulo Gasparotto, que é o presidente da federação estadual, muito interessante, né? Ele falou que a coragem e a indignação, elas têm que andar junto. E na coragem nós temos, a indignação nós temos, nos falta é a coragem. E a esperança é mãe da coragem e da indignação. E a gente passa um processo muito difícil, que a gente passa o dia todo hoje praticamente pagando impostos federais, estaduais e municipais. Nos é retornado de uma forma com estradas ruins, com uma saúde, um caos, onde você paga o INSS, o seu funcionário mesmo, o seu colaborador não tem direito a uma saúde de qualidade de graça. Verdade. Você tem habitação, que se fala dos programas federais, por exemplo, mas o governo esquece de dizer que quem banca esse programa federal somos nós, os trabalhadores e os patrões, através de um fundo de amparo ao trabalhador e do FGTS. Então, na verdade, o governo não faz nada de graça para nós, ele está usando o nosso dinheiro para se autopromover. Ou quando muito mal, ele usa o nosso dinheiro para enriquecer, que é muito pior. Então, o que você vê hoje no governo federal preocupado somente em resolver o problema dele, de erguer uma bolsa da Petrobras que vai dar prejuízo para milhões de pessoas, menos para o simples, ou digo para nós, pobres mortais, que não temos nem ação na Petrobras, nem a maioria nem sabe o que é isso, mas o governo está muito preocupado em salvar a Petrobras, não porque ela tem dó da Petrobras, que vai quebrar muita gente. Então a gente tem que entender, e o consumidor também tem que entender que a culpa, o empresário não banca a conta sozinho, porque quando ele compra o arroz dele, ele está pagando o imposto, eu somente vou pegar o dinheiro do consumidor e passar para o governo. Então essa indignação não tem muitas vezes, porque essa informação o consumidor acha que ele não paga imposto. E somente ele que paga imposto. E muito. Nós não pagamos, nós repassamos o que nós recebemos do consumidor, em qualquer ramo de comércio, em qualquer atividade. Então, quando tudo que engloba custo, hoje desde fazer um show, por exemplo, ele aumenta o custo do tamanho que a mão pesada do governo, que ela vai te cobrar. Isso é repassado aqui na forma de aumento do ingresso, do produto, do pneu, de qualquer coisa. Então é isso que o consumidor, o povo brasileiro não entendeu ainda. O dia que ele se indignar, que é ele que paga toda essa conta e não é o comércio, e não é a indústria. A indústria ela só repassa. Olha, Roque, eu uma vez peguei a relação dos impostos que são cobrados embutidos no preço das mercadorias. Há uma lei que obrigatoriamente deve ser discriminado ali na notinha que você recebe a carga de impostos. Só que você conhece bem melhor do que todos nós. A lei é aprovada, depende de regulamentação, não se regulamenta e ninguém sabe. Agora, ultimamente, tem vindo mais à tona essa discussão de informar
quanto você paga de imposto. Eu peguei alguns produtos assim, macarrão, 37%, arroz, alimento. 40%. Comida, você paga um imposto absurdamente alto. Há um negócio interessante que eu vi uma comida para animal, para gato, para cachorro, o imposto é muito menor do que o alimento para o ser humano. Isso me saltou aos olhos quando eu falei, como é que você acabou de falar um negócio que eu quero repetir agora. Onde é que está a indignação que está faltando, Roque? Eu acho que é isso que você quer dizer. Você falta coragem, você tomar atitude. Porque olha uma coisa, e isso é verdade, qualquer um, estou nos ouvindo, pode correr lá e procurar a legislação que está lá, o índice de cada produto. E isso me chamou a atenção quando era para animal. Tem outra questão importante. Alguém discute sobre a taxação dos mais ricos ser maior e menor para os mais pobres. E é uma questão que eu vi sobre direito de herança. Então, se você pega 100 milhões por herança, você pega 4% de imposto. Uhum. E você tem uma carga tributária próxima de 40%. Então, há um debate hoje que talvez pudesse ser o contrário. Já que você é milionário e está recebendo uma herança milionária, se você pagar um imposto alto sobre ela, e isso for capaz de diminuir lá na base, mas aí vem a questão política. Eu falo que é um discurso demagógico. Sai do lugar não, né? Não sai por quê? Eu acho que você quer, como o governo disse que ele quer sobretaxar o rico, para ajudar o pobre, é para aumentar a receita dele. É para aumentar a receita dele, porque aonde ele tem que baixar, se ele quer ajudar uma pessoa pobre necessitada, ele que pega esse imposto do macarrão que é 37 e joga para 4. É verdade. Sabe quando ele vai fazer isso? Muito, não sei quando, porque o governo está tão endividado e gasta tão mal e rouba tanto, que ele não vai conseguir cobrir esse rombo se ele cortar essa receita. Um pneu hoje é 68%, 70% de imposto. Que coisa. É um absurdo. E olha, e o pneu tem um impacto direto no preço do transporte, que tem um impacto direto no preço da mercadoria que é transportada, que vai a uma cadeia, são vários comunicantes que chegam lá no arroz que o pobre está pagando. Exatamente. Então, no final, quem paga a conta é o mais necessitado. É de fazer medo. O que você acha? Você disse que o setor público não ajuda, pelo contrário, ele é ajudado por todos nós. O que poderia, no caso daqui, poderia ser feito de maneira a melhorar não é bem a relação, o que poderia o setor público fazer para bem do comércio nosso? Primeiramente, eu vejo umas demagogias assim que você vê, vamos aumentar o IPTU para você ter mais receita. Eu acho que o caminho do poder público. Do poder público, vamos falar no municipal aqui. Eu acho que o caminho está errado. Porque mesmo que você dobra o IPTU, a tua receita vai aumentar 1 milhão, vamos pôr 2 milhões então, vai aumentar 2 milhões. 2 milhões dentro de um orçamento de 70, 80 milhões, proporcionalmente não dá 5, 7, 8%. Eu acho que é o seguinte, a gente sabe que o Estado é engessado, o município é engessado e o governo federal é engessado. Eu acredito que os poderes federal, estadual e municipal, eles vêm cuidar de 3 coisas básicas. Saúde, educação e segurança. E o resto tem que deixar para a iniciativa privada, porque o governo não aguenta tocar mais estrada, não sei porque ele toca mal, ele não aguenta tocar um banco porque ele toca mal, ele não aguenta tocar uma Petrobras que ele quebra ela. É que nem um economista falou, né? Se tu der o deserto para o Saara, para o governo federal, em 5 anos vai faltar areia, porque eles não têm gestão. Então é o mesmo caso daqui de Juína, eu falo. O prefeito não tem que se preocupar com o IPTU, porque ele tem uma receita lá, vamos dizer, fictícia de 100 milhões, por exemplo, 50 e poucos por cento funcionalismo. 15% e 25% vai para saúde e educação. Então você já tem 90 e poucos por cento da tua receita comprometida. Eu entendo a dificuldade que o prefeito Hermes Bergamin está tendo de administrar, porque a coisa pública é diferente. Porque eu acredito que ele tem que ir lá no governo estadual, lá no governo federal, aonde o comércio deposita o dinheiro dele dos impostos mais pesados e trazer isso de volta em forma de obras para a população. Porque não é o IPTU que vai salvar, não é mais uma taxa de limpeza, não sei o quê. Eu acho que o poder municipal tem a obrigação de ir no poder estadual e municipal e nos devolver do que nos é direito. Roque, você tratou de uma questão que eu já debati aqui, que é a interlocução do governo municipal com o governo estadual. Há também uma dificuldade, pelo que se constata, de interlocução da Câmara com o Executivo. Você não concorda que talvez uma boa política
ou um bom político fosse aquele capaz de manter essa interlocução de maneira a conseguir essas verbas, porque o sistema é centralizador. O regime presidencialista, queira ou não, ele é uma tristeza, porque vai tudo para o governo federal. Isso. Mas já que ele é assim, você tem que ter, vamos chamar, jogo de cintura e uma interlocução capaz de catar essas verbas para o seu município. É possível dizer que é isso que nos falta? Com certeza que é isso que nos falta. Você pode pôr um exemplo, uma empresa. Se você não souber ter um bom contato com o seu fornecedor, brigar no desconto com ele, você ter um bom contato com o seu consultor de vendas, que ele faça uma venda que lhe dê lucro e lhe traga mais clientes, e você não tiver um contato bom com os seus colaboradores, a corrente quebra, ela não consegue sustentar. Então, acho que o governo municipal, é que eu digo, ele tem que correr atrás do governo estadual, do federal, chamar a Câmara para a responsabilidade, que a Câmara também tem muita responsabilidade nisso, em vários projetos, em várias ações. Eu acho que existe muita picuinha política, muito poder, jogo de poder entre executivo e legislativo, isso não pode acontecer. Pela primeira vez eu vi em 10 anos aqui, nesse caso do IPTU, a Câmara assim, voltar atrás de uma coisa que estava acontecendo errado. Não digo que o IPTU não deve aumentar, ele está defasado, mas ele tem que ser discutido esse assunto. E aí que entra a questão de você estar monopolizando demais. Tem que se conversar entidades, não digo do CDL, Associação Comercial, mas isso tem Rotary, tem Lais, tem Maçonaria, tem N entidades aqui, Pestalozzi, então tem que conversar, porque conversando você sempre chega num acordo. Sabe o que eu ouvi e achei que talvez fosse boa ideia? Era de ter o IPTU proporcional. Você tinha uma casa grandona, muito bem localizada, tem um IPTU X, a casa menor, Y, dependendo do local também, a distância, etc, etc. E aí ele seria, de certa maneira... tem que ser distribuído de uma forma mais igualitária, mais justa, vamos dizer. Pois é, parece-me que isso que estava tentando... Eu vejo assim diferente, vamos falar em Juí, né? Você vê isso em Cuiabá, você vê em São Paulo, imbróglio danado com o IPTU. É isso que eu não entendo, nunca fui administrador de órgão público, nunca fui prefeito, não fui nada. Mas eu não entendo que se perde tanto tempo com uma questão dessa que não resolve o problema de ninguém. Verdade. São Paulo passou, está na justiça, estava até pouco tempo atrás, uma questão de aumento de 30%. E se fez todo um barulho desse que não resolve. Você pega, imagina São Paulo, o IPTU vai resolver o que num tamanho de cidade daquele? Eu falo que o grande problema do político, que não sei o que acontece lá nos bastidores, que a pessoa não tem vergonha, não tem jeito, não tem soluções para ir buscar para devolver o dinheiro para nós, aquilo que nos é direito. Competência, talvez seja... Talvez seja a palavra-chave. Agora, uma coisa, você está lá, você conhece a CDL melhor que todos nós, você experimenta lá um gráfico, digamos assim, que é crescente em termos de número de associados? Com certeza, né? Nós, quando iniciamos a CDL, isso vai 2 anos e pouquinho praticamente, nós já estamos entre as 10 maiores do estado e nós vamos apresentando um crescimento aqui que até 31 de dezembro nós vamos estar entre as 5 maiores do estado, CDLs do estado. Então ela vem com um crescimento muito bom, nós temos um trabalho aí, estamos iniciando agora esse ano aí com uma meta, as metas sempre são cumpridas, nós temos colaboradores excelentes, o João Paulo, a Elaine, a Carol, a Aline, o Adam, a gente tem uma equipe fantástica lá. Então a nossa meta é chegar agora até final do ano entre as 5 maiores do estado. Agora uma coisa, e isso você vê isso em proporção à população de cada região? Isso você é proporcional ou não? Porque se você tem uma população menor e ainda assim é quinta, o seu salto é muito maior. Não, se for ver em termos de população, é proporcional ao número de habitantes, nós estamos entre as 3 do estado. Isso é isso que eu quero colocar. Nós vamos ter menos associados somente, atingindo essa meta que é o nosso objetivo, que vai ser alcançado com certeza. Nós vamos estar atrás de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop. Sim, mas olha entre essas 5. Mas olha a população desse pessoal. Sim, todas elas muito maiores do que... Sinop, por exemplo, está com 150 habitantes, que são 4 vezes mais que aqui. 4 vezes mais. Se você tiver junto de Sinop, na frente ou imediatamente abaixo de Sinop, a sua posição proporcional está ordinariamente maior do que o seu projeto. Mesmo na nossa colocação de hoje, nós estamos à frente de cidades aí com quase o dobro de habitantes nossos. Então a CDL daqui fortificou, é muito respeitada lá na federação e no conselho, é por causa dessas ações mesmo. E você acha que esse número pode crescer?
vai crescer? Tá, com certeza. É isso que nós estamos dizendo, o número pode crescer. Então. A outra coisa, ainda tem um número razoável, digamos assim, que é resistente a se associar? Diminuiu bastante, até vamos dizer assim, pelas ações da própria entidade, né? Então, hoje a entidade é muito conhecida dentro da cidade, por exemplo, dentro do município. A CDL Divina é muito respeitada no noroeste do estado, ela é vitrine para todas as outras. Nós ajudamos, inclusive, a fundar a CDL de Castanheira, de Juruena, de Aripuanã, de Colniza, e vamos estar fundando agora de Campo Novo. Então nós também temos esse trabalho assim de uma CDL que deu certo, vamos dizer. Nós somos usados dentro da capital, uma CDL que dá certo, nós somos modelo. O que favorece o seu trabalho de venda para novos associados. Com certeza. Senhores, estamos conversando com Roque Jair Pérez, voltamos já, um minutinho só. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem ver, aqui você pode ter. Vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o senhor Roque Jair Pérez. Roque, eu queria só saber de você o seguinte: que sugestões que você apresentaria para a expansão e melhoria do comércio lojista aqui em Juína? Primeiramente, teria que se cumprir uma promessa antiga, que eu venho ouvindo isso desde que eu cheguei em Juína em janeiro de 2005, né, em todas as campanhas políticas. Nós vamos criar a Secretaria de Indústria e Comércio. Ah, isso é uma queixa antiga. E eu falo que obrigatoriamente, enquanto alguém não tiver coragem, não é só criar e montar, como essa gestão atual montou e durou 15 dias, né? Você tem que montar e planejar ela. Que ela não funciona talvez no primeiro ano por falta de recurso, mas no próximo
no próximo ano no plano de gestão do executivo você vai lançar uma verba, porque tem que passar por a gente conhece os cases de sucesso como Sinop, Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, principalmente a região da 163, lógico, não dá para comparar a realidade deles, que a realidade deles é diferente, a arrecadação é diferente, mas você tem que ter um começo. Tudo que você vai fazer tem que ter um começo. E essa indústria de comércio a gente vê assim, gestão após gestão, ela simplesmente virar um mote de campanha política. Mas a hora que a pessoa ganha, assume o executivo, ela simplesmente é esquecida. Porque você não tem hoje nós temos aqui em Juína uma coisa rara, que em poucos municípios você vê isso. Nos 5 S's, que é o Senai, nós temos Senai, nós temos SESI, nós temos agora o Cine chegando, pelo menos foi feita uma reunião que era para estar acontecendo agora, acredito que vai acontecer, a chegada do Sebrae, e a nossa luta agora atrás do Senac. E nós temos o Senar, que é da agricultura. Não é? Exato. Quer dizer, olha... Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos hoje um problema, se falta o quê? Fazer gestão disso, criar-se um plano diretor. Vamos falar do incentivo, porque do próprio Poder Executivo, vamos falar, por exemplo, da iluminação de Natal de final de ano. Ela não acontece, vai mudar alguma coisa, muda, porque a pessoa sai de casa, ela vai ver isso daqui. Quem vem de fora vê com outros olhos a cidade, porque ele vai ter que investir. E tudo isso aí, no meu entender, teria que ter passado pela Secretaria de Indústria e Comércio. Sem dúvida. De vamos fazer um Réveillon, vamos fazer um carnaval que fique marcado, o carnaval da região noroeste, vem todo mundo para cá. Como as cidades que Araputanga faz, cidades bem menores que nós, diga-se de passagem. Santana do Leverger faz, isso falando em termos do Mato Grosso. Então, criar ações assim para que as pessoas venham conhecer a cidade. Ou também pegar um comerciante, um grupo de empresários da indústria e comércio, vai lá no Paraná, vai em São Paulo, em Santa Catarina, o próprio Mato Grosso do Sul, conhecer novas ideias, trazer as novas ideias. Porque a gente não pode, a gente tem muita sorte em Juína, sabia que Juína tem muita sorte? Que ela está crescendo praticamente sozinha, porque ela virou um polo de serviço, pela localização privilegiada que ela tem, senão nós estaríamos patinando bem pior. Então ela tem crescido por sorte e méritos do empresariado local. Agora, Roque, eu tenho dificuldade de entender porque é que não tem o secretário de Indústria e Comércio. Eu não consigo entender. Parece-me que o esporte no passado, eu estou aqui há 4 anos, então eu conheço pouco. No passado era também um pouco mais ativo e que ultimamente o esporte também está meio acéfalo. Eu tenho dificuldade de entender isso num país jovem como o nosso, a falta do estímulo ao esporte e muito principalmente também à indústria e comércio, porque parece-me não, quase que se pode afiançar que o comércio é a atividade maior da nossa região. Ela é responsável hoje por 70% dos empregos gerados no município. E você não tem o secretário do comércio, de indústria e comércio. Quer dizer, eu tinha vontade de ouvir qual seria o argumento do político. Você já conseguiu ouvir isso? Eu tenho 2 coisas para falar, né? Geralmente você fala assim, está bagunçado, mas tem gerência. Eu vejo que está bagunçado e não tem gerência, porque o que a gente vê grande problema hoje é do setor público, é gerenciar para fazer a coisa funcionar. Então a gente não vê gestão na coisa pública. A gente vê assim muito, aqui, a gente vê hoje, estava assistindo o programa do Dovaldo, por exemplo, a questão das invasões. Isso é obrigação do poder público resolver. Eles estão invadindo, a maioria são áreas públicas, mesmo que já tem dono, mas tem um processo de intermarketing, não sei o quê. Então tem que ter essa gerência, eu acho que o prefeito tem que pegar o secretário deles, pôr numa mesa e falar, gente, vamos trabalhar, porque a gente não viu o trabalho até agora. Rapaz, olha, eu tenho um nome, para secretário de Indústria e Comércio a partir de 2015, não pode ser agora não, mas a partir de 2015. Você não pode mais criar, é só ano que vem, né? Não, mas é porque esse sujeito, ele está muito ocupado até 2015 lá na CDL, aí quando ele sair, eu tenho o secretário. Não, isso não deixa bem claro, Vicente, que a nossa briga, que deve seja João, seja Pedro, Paulo, quem for, mas tem que existir. A gente brinca assim, mas olha, é sério, você precisa de ter alguém, e esse aí sim, seria o que a gente está falando aqui de interlocução toda hora, esse seria o interlocutor, digamos, oficial, né? Entre o comércio e o poder público. Você precisa disso. Exato. E até mesmo em outras cidades, você pode juntar um grupo, você deu vários exemplos, você pode ter um bom secretário dos comércios que pegue a pasta com sua equipe e vá às cidades
atraindo indústrias ou atraindo comércio para cá. E aí o que você faz, Vicente? Você consegue atrair indústria, trazer mais comércio, trazer outros órgãos para cá, o que ele gera? Ele gera receita para o município. Aí você não precisa ficar brigando com vereadores e com a cidade inteira para aumentar IPTU em mais R$1 milhão. Fala, essa é a minha visão da coisa pública que não funciona porque é tapado nesse segmento. Então você tem que trazer receita. Como é que você traz receita? Você traz indústria, você traz empresa, gera emprego, gera imposto. E seria por meio dessa secretaria. É diferente você marcar com a Secretaria de Indústria e Comércio do Paraná, que vai receber o secretário de Indústria e Comércio de Juína. Ele vai lá oferecer as condições para estabelecimento de indústrias aqui, aquelas que já foram estudadas e que seriam as melhores. Isso. Então, e vem a vocação, né? Vem a vocação. O Sebrae deve estar fazendo um estudo muito interessante, uma parceria. Eu vou até adiantar um assunto que eu sei que você me perguntar, mas a CDL, a escola tem uma parceria muito forte hoje com o Sebrae, Senai, Senac, principalmente Senac e Sebrae, que é mais o foco nosso no comércio, né? De estar fazendo um estudo atualizado de viabilidade econômica, de comércio. Porque hoje você vai trazer, por exemplo, hoje um comerciante, um empresário industrial de outros estados, outros municípios do país todo aí, como é que você vai chegar para ele e falar, o que Juína tem? Ela tem, não sei. Não tem informação. Então, o Sebrae, a gente está montando essa parceria, esse estudo deve acontecer esse ano, vai ter essa reciprocidade de CDL, Ascom e Sebrae, porque é o primeiro passo. Mesmo que no Simone Indústria e Comércio, é inadmissível a prefeitura não ter esses dados atualizados. Porque uma prefeitura, se perguntar hoje lá, eu quero saber quantos empregos gera, um estudo detalhado, não tem, porque teria que foi feito isso em 2009 e 2010, lá se vão 4 anos. Então hoje mesmo se fala assim que Juína tem 40 mil habitantes. Eu acho que tem bem mais que isso. Mas nem a cidade não é confiável. Nem da cidade não é confiável. E o que acontece com isso? Nós perdemos o quê? Receita. É evidente. Perde receita. Até mesmo o fundo de participação de acordo com a população. Então, por exemplo, eu já foi feito IBGE aqui, eu nunca fui consultado. Nem a minha família. Bom, há muito o que fazer. Então, tem muito o que fazer. A cidade de Juína é uma cidade jovem, com 30 e poucos anos de emancipação, mas eu acho que também ficar com braços cruzados, assistindo a coisa não acontecendo, também não é por aí. Eu acho que o poder público foi votado, ele é representante dos 40 e poucos mil habitantes, e é esse povo que precisa dessa demanda que as coisas aconteçam. Vamos ver o que vai ocorrer ao final do mandato do Hermes. Se ele se candidata à reeleição, se vem um outro nome, mas eu concordo com você, a cidade precisa se movimentar mais. O comércio, eu tenho 4 anos, nos últimos 4 anos a gente percebeu sim melhoria, lojas novas se instalando e se instalando com uma condição de atendimento melhor do que no passado, mais bem montadas. Eu notei também um atendimento melhor em algumas, ainda há muito. Mas melhorou bastante. Mas melhorou bastante. Eu me lembro que eu entrava numa loja e ficava um tempão, cadê? Ninguém. Hoje já é comum. Foi investido muito em informação com vocês essas têm parcerias. Esses cursos lá, não tem? Esse ano a gente tem uma agenda bem grande, mas é lógico, como a população brasileira é uma população ainda jovem perante outros países, né? Claro. Então a gente está passando esse processo. Faculdade hoje já tem uma opção de faculdade, então a gente tem a AGES aí que está com fomenta 14 cursos hoje. 14 cursos, já tem o FMT que está vem numa crescente também. E tudo isso passa por um processo de educação, educação e cultura, né? E as coisas, a educação e cultura, obviamente, tem que andar junto e andam junto. Eu acho que, eu concordo com você, nós podemos ter esperança em melhorias no curto prazo. Por quê? Porque com a idade que tem, tão nova como eu acho que Juína avançou muito mais nesse... É natural que no princípio já avance muito, mas eu acho que ela continua avançando bastante, porque nos últimos 4 anos eu pude perceber uma melhoria considerável. Quem sabe teremos mandatos, né, de 2, 3, 4 mandatos legislativos bons e que façam com que um seja sequência do outro e melhore de um modo geral. Essa sequência a gente viu em cidades que deram certo, ela é essencial. Você faz 4 anos, vai entrar outra pessoa, vem e destrói todo um trabalho. Às vezes você vem no trabalho e ele para no meio, se desiste por isso, por aquilo. Então, eu cito o caso da Ascom da CDL. Ele vem crescendo no trabalho, quem pega fala, peguei pronto, não peguei sem dívida, peguei rodando, está tudo tranquilinho, cresceu. Então a gente vai precisar ter essa sorte, vamos dizer, entre aspas, sorte, que eu acho que é a inteligência,
de conseguir colocar um administrador que dê uma sequência, que a cidade dê um boom, que depois ela anda sozinha. Você está com mais uma responsabilidade que é de fazer o sucessor em 2015. Eu não tenho a responsabilidade, na verdade, eu já não vejo assim, né? Eu acho que ela tem que acontecer naturalmente. Surgir um líder natural, né? Porque é um cargo, por exemplo, que demanda tempo, ele demanda viajar bastante, então ela tem que acontecer tudo naturalmente. Não é eu quero ser, eu falo assim, eu quero ser candidato a... Não sou candidato a nada, ela tem que acontecer. Mas, Roque, se dividir entre as atividades dessa pessoa e o trabalho da CDL, que é uma coisa, ocupa o espaço da outra. Sim. Além de esquecer, é boa vontade, não é cargo remunerado. Exato. Senhores, estamos conversando com o Roque Jair Périos, voltamos já para o quarto e último bloco. Um minuto só. Administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão. Eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista, conversando com Roque Jair Périos, presidente da CDL. Estamos agora no último bloco. Roque, você foi um participante ativo da Ascom e depois montou a CDL. E hoje é o presidente da CDL. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? O que ocorreu com a Ascom, com a fundação da CDL? A Ascom ela é uma entidade aí com mais de 30 anos, né? E na verdade a Ascom tinha um banco de dados que pertencia à FACMAT, era a Federação Estadual das Associações Comerciais, que era o Banco Serasa. O Banco Serasa ele se tornou uma multinacional e ela acabou rompendo um contrato de parceria que tinha com a FACMAT, a qual a Ascom era vinculada.
Perdendo esse banco de dados, que é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, passou para a CDL. E aqui não tinha... Aí poderia perder o banco de dados. Perderíamos, com certeza. Perderíamos o banco de dados. Então, por exemplo, todas essas negativações, consultas, exclusões, todo esse banco de dados que a Ascom criou nesses quase 30 anos, ela perderia porque esse banco de dados passaria para a Ascom, para a CDL, que é hoje, junto com o Serasa e o SPC Brasil. Entendi. Então, para isso foi feita essa mudança. Então, a Ascom, ela ainda é a Ascom, a Associação Comercial, não vai deixar de existir nada, o patrimônio dela está lá, tem uma diretoria. E o banco de consulta, o banco de dados hoje Serasa, é que está no CDL, onde todos os associados fazem as consultas de crédito. A Ascom, então, tem uma atividade... pode-se dizer que é paralela à do CDL, é sobreposta ou é diferente? Não, na verdade ela é junta, porque todas as decisões são tomadas em conjunto. As duas diretorias, elas tomam as decisões em conjunto, tanto financeira como de qualquer... Tudo que passa dentro vamos dizer, de ações que vai ser feito, passa pela diretoria da Ascom e da CDL. O que existe é que o sistema de movimentação financeira maior é na CDL, porque o banco de dados está na CDL. Que é o gerador de receita. Que é o gerador de receita e manutenção da entidade. Entendi. Então é correto afirmar que vocês são duas entidades parceiras. Exato, nós somos duas entidades em uma só. Roque, outra coisa, eu queria conversar com você agora sobre uma questão de energia elétrica. Primeiro que é um assunto contemporâneo, o problema está aí. E outra questão é que eu assisti um seminário que houve lá, uma audiência pública sobre energia elétrica. Ele discutiu energia elétrica e foi lá no auditório da Ascom. O que eu não sei, que eu gostaria que você contasse para a gente e para aqueles que nos acompanham, é o seguinte: eu vejo os postos que estão instalados aí. Pelo que se sabe, seria ali interligado, que chamam de linhão, passando energia por aqui. O que houve que os postos continuam, esse linhão não chegou? É o primeiro ponto. E na sua visão, o que pode acarretar a não ligação desse linhão? Primeiramente, Vicente, o porquê que o linhão não deu continuidade, os postos estão aí, o linhão não veio da Dardanelos, da Aripuanã. Que é uma das, se não me engano, acho que é a maior usina hoje no estado, que é 280 megawatts. Seria para interligar com o sistema que nós usamos hoje, que é o sistema que vem de Cuiabá. Então, para que interligar? Quando nós temos uma queda de energia, como já aconteceu aí de um acidente em Brasnorte, alguma coisa, nós ficarmos aí às vezes uma noite toda sem luz, um meio-dia todo sem luz. Qual que é a ideia da ANEEL? É juntar esses dois sistemas, quando um desligar, você liga o outro, para você não ter esse prazo longo de ficar tanto tempo sem energia, porque isso acaba afetando toda a região noroeste praticamente. Agora, essa questão da audiência pública foi justamente para tentar resolver uma questão judicial, que eu não vou nem entrar no mérito, porque eu não conheço bem, eu sei o que é, mas não sei que pé que está hoje. Mas é de suma importância, até para um dia que se tiver uma indústria maior. Hoje a agricultura entrando e o pessoal já está falando de fazer silo. Para fazer silo você tem que ter uma demanda grande de energia, confiável principalmente. E senão você não consegue trazer um estabelecimento de porte. Então, Roque, o que impediu a ligação, embora os postos tenham sido instalados, é uma ação judicial? É uma ação judicial em virtude da localização de alguns postes no módulo 5, se não me engano, que estaram atrapalhando o passeio e mais algumas demandas judiciais. Então é meio ambiente? Meio ambiente, de tudo um pouco, né? Então é isso que o governo, via as entidades, estão tentando resolver, porque acaba prejudicando o município inteiro. Tenho certeza que eles vão conseguir fazer isso. Então ainda não houve sentença decidindo essa questão? Até onde não fomos informados se andou o processo, não. Acredito que esteja no mesmo naipe, do mesmo jeito ainda. É bom saber que se o município conseguir instalar, a visão que você tem é que seria bom. Não, com certeza, porque você teria duas fontes interligadas, você não ficaria tanto tempo. Caindo uma, o sistema pega e liga a outra, né? Então, no caso, hoje você tem um silo, por exemplo, você não pode ficar meio dia com ele desligado na época de colheita, né? Não, tudo. Você imagina o comércio, bar, mercado, a gente para hoje, você não trabalha sem energia hoje, você não faz nada. Eu estou interessado, estou curioso porque é que essa questão ainda não se resolveu. Porque, na verdade, também justiça tudo de uma lentidão grande, o número de processos é muito grande. O sistema é muito lento. O sistema é muito lento. Uma coisa, faltam 2 anos para o término do mandato do atual prefeito. Que expectativa você tem a partir da saída do Hermes? Que expectativa você tem em relação à política? Melhor assim. Eu nem estou dizendo que seja o Hermes, a política como um todo, o que precisa? Nós estamos, parece-me que desse programa falamos o tempo todo foi disso.
Concorda? Na nossa vida, na verdade, a nossa vida, Vicente, é política, né? A gente faz política em casa, a gente faz política no trabalho, faz política na rua, brincando, tomando cerveja, do jeito que se for, você vai fazendo política, né? Você vê, eu tenho uma preocupação, eu gosto de ouvir, porque você está bem inteirado, você está lá no olho do furacão. A gente vê sonha, na verdade, o comércio. Vou falar o nome dos comerciantes, a minha área que eu represento, né? Claro. A gente sonha principalmente que as coisas, a pessoa a partir do momento que entre lá, ela siga um rumo pensando num bem comum. Uhum. A gente vê com preocupação porque a gente não vê praticamente surgirem novas lideranças. A renovação da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, por exemplo, ela é muito pequena, 45% da renovação. A gente vê aí mandatos aí com 5, 20 anos, pessoas permanecendo no poder. Aquilo que eu falei da CDL não permite reeleição, por quê? Porque tem que ter uma troca. Eu acho que quem vai representar tanto no Executivo como no Legislativo, ele tem que ver essas dificuldades. Porque na campanha se promete muito, né? Asfalto de graça, Secretaria de Indústria e Comércio, quer dizer, faz chover. Quando na verdade eu acho um absurdo até que se prometa hoje, que todo mundo que promete sabe que não tem esse dinheiro. A gente até fala assim, mas sabe que não vai acontecer. E a única fonte de receita do município hoje é correr e buscar de volta o que o município mandou em termos de impostos. Porque é tão engessado o poder público que não sobra quase nada. Nós voltamos para aquele caso, é uma boa interlocução com o governo estadual e federal. Exato, e passa por isso, né? Então a gente precisa de alguém que assume lá e que tenha essa boa convivência com o governo estadual e federal, porque é de lá que vai vir as obras. A gente vê os outros municípios que têm obras, são obras estaduais, com recursos estaduais e federais. Você não vê quase a prefeitura fazer obra com recurso próprio, é muito pouco. Que tenha e outra coisa, precisa desse candidato ou dessa pessoa que tem esse perfil, né? Nós ainda não conseguimos perceber um futuro candidato que tenha esse perfil, esse jogo de cintura. Na verdade, isso nós ainda não sabemos. Ele tem que ter um poder de negociação, porque com o governo federal e estadual nada mais vai fazer que vai negociar que devolva-se pelo menos parte do que ele colocou. Então a gente vê a política, ela também precisa mudar aí. A gente vê muito poucas mudanças, a gente vai passando uma turbulência, uma previsão nessa reunião da federação, Vicente. Previsão do ano 2015 muito complicado. Vem mais alta de energia, vem mais alta de impostos, vem mais alta de combustível, de água, quer dizer, tudo vai subir para demandar um buraco que se criou praticamente só sumindo no dinheiro no ralo, né? Então esse 2016 acho que tem que ser uma eleição que a gente tem que começar já com vereadores mais preocupados de repente com os outros do que com consigo próprio. É um prefeito que ele pense mais no bem comum do que às vezes num status de poder, que a gente vê muito gente querendo ser prefeito por um status de poder. Porque, existe um ditado bem claro assim que o poder público também tem um grande problema, que a população espera tudo dele. É verdade. A gente espera tudo do poder público e eu tenho essa visão que o poder público é muito engessado, aquelas 3 áreas, segurança, infraestrutura e saúde. Ele tem que se virar o resto, a coisa tem que acontecer por conta. Então, que nem o John Kennedy falava, né? A gente tem que perguntar também o que a gente pode fazer pelo país, não só o que pelo país pode fazer para a gente. Porque uma coisa demanda a outra. Mas nós criamos uma cultura, nos últimos 20 ou mais anos, de Estado babá, não? 500 anos. Estado babá. Nós dependemos de Portugal. A gente vê isso na televisão, meio que assim. Pois mas eu não tenho casa. Mas eu não tenho carro, mas eu não tenho... E o Estado tem que dar. Mas o Estado tem que dar, o Estado tem que dar. E o Estado, por sua vez, vendo que isso dá voto, passou a prometer o que você acaba de dizer, passou a prometer tudo, asfalto, casa, escola, comida, tudo. E chega na hora que começa a faltar, como está faltando agora. Hoje, assistindo o seu programa, a reprise do seu programa, nós comentamos sobre uma matéria que a gente estava vendo na internet com a minha filha. Subiu um pouco o governo do Estado. Vou citar só um exemplo, assim, como a coisa não funciona porque é mal organizada e só se pensa nos votos. A verdade é essa. Nível Cantareira subiu um pouquinho, tinha se proposto um rodízio de água em São Paulo. Subiu um pouquinho e cancelou o rodízio. Agora eu acho que era a hora que está subindo, é fazer um rodízio e deixar o nível subir. Para depois não ter essa crise novamente. Não, se eu fizer o rodízio eu vou perder muito voto. Então aí a coisa não funciona. E é uma hora, porque foi reeleito agora, dá tempo ainda, tem 2 anos, deixa a água subir. Deixa a água subir, não se pensa nisso. Quer dizer, não posso perder voto, cara. Quer dizer, o sistema Cantareira ou qualquer... Isso é só um exemplo do sistema Cantareira. A gente fala isso dentro do município aqui, na questão das invasões. Tem gente que precisa? Tem gente que precisa. Tem gente que está ganhando dinheiro com isso? Tem gente que está ganhando dinheiro. Então o poder público não pode ter dó. Vai perder 3, 4 votos, mas vai deixar a cidade num caos? Também não pode. É verdade. Tem que ter pulso.
governar para a maioria. Exato. Roque, nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu já de antemão te agradeço muito você ter vindo conversar conosco. Você tem aí uns minutinhos para suas considerações finais? Obrigado, Vicente, mais uma vez pelo convite. Agradecer a toda a Band que sempre nos apoia e nos convida e é parceiro de todos os eventos que a gente faz. Agradecer a todos os associados da CDL, da Ascom, em nome da diretoria, em nome dos colaboradores, e principalmente a população de Juína, que sempre acredita nas ações da CDL. Nós tivemos aí um Réveillon fantástico aí, que a gente acabou fazendo às vezes do poder público, de fazendo um Réveillon para mais de 10 mil pessoas, super tranquilo, super bem organizado, um Juína Show de Prêmios, um sucesso de campanha. Então a gente deseja um feliz 2015 para todos e nos colocamos à disposição do que for necessário. Obrigado, Vicente. Conversamos com o presidente da CDL, Roque Jair Périos. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Agradeço mais uma vez a Roque pela gentileza de vir conversar conosco. Agradeço a você de casa que nos acompanha. Sábado que vem espero você. Muito obrigado e até lá.